Boa tarde a todos. Meu nome é Jussara Quinteiros de Faria, sou chefe do Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados. É um prazer tê-los nesse Congresso Internacional de Preservação da Memória Institucional, mais especificamente neste mini-curso onde abordaremos o processo utilizado pela Câmara dos Deputados para avaliação do grau de significância das coleções que formam o acervo da instituição. Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gilci Rodrigues, eu sou chefe da Seção de Conservação e Restauração da Câmara dos Deputados e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós esperamos com este bate-papo auxiliar um pouco no que diz respeito à gestão dos acervos. Nós vamos falar sobre a significância dos acervos, que aliado ao diagnóstico nos dá diretrizes para uma melhor gestão. Mas para vocês entenderem melhor como foi essa experiência para a gente, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa realidade. Falar um pouco sobre o histórico da Câmara, o histórico do nosso setor e um pouco sobre como estão distribuídos os nossos acervos, né? A Câmara dos Deputados, parte do Poder Legislativo brasileiro, junto com o Senado Federal, forma o Congresso Nacional. O Palácio do Congresso Nacional, ele possui cerca de 145 mil metros quadrados de área construída e possui aproximadamente 23 mil metros lineares de acervos espalhados por esses complexos. Esses acervos estão inseridos na arquitetura da casa, inseridos no contexto, eles estão em exposição na casa e distribuídos em 16 reservas técnicas diferentes. Localiza-se no edifício do Palácio do Congresso Nacional em Brasília e esse prédio ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é obra representativa do período modernista do país. Ele foi tombado pelo IPHAN em 2007 como peça urbanística dentro da escala monumental do projeto do Plano Piloto e é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Ele ganhou esse título em 1987 e guarda um importante acervo documental, bibliográfico, audiovisual e museológico que representa a história e memória do parlamento brasileiro. E por seu valor histórico e cultural, necessita ser preservado e ter garantida a sua proteção. Bem, a origem do patrimônio da Câmara dos Deputados data de meados de 1822, quando da preparação de um local destinado aos trabalhos da Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil. Em 1960, com a mudança da capital da República do Rio de Janeiro para Brasília, grande parte da documentação legislativa e dos objetos do Palácio, produzidos pela Câmara dos Deputados durante o Império e após a proclamação da República, passou a fazer parte dos acervos da nova sede. Agregados a esses bens, ao longo desses anos, juntaram-se presentes oficiais, doados por autoridades, condecorações, moedas e várias outras formas de inclusão, né, de acervos. Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão de documentos manuscritos, 250 mil livros e cerca de 4.600 obras raras. Nós temos importantes itens de acervos audiovisuais, acervos da TV Câmara, da Rádio Câmara, discos, fitas. Nós temos todos os suportes possíveis, eu acho que a gente tem ali na casa. Nós temos uma variada tipologia, né, de suportes. Nós temos aproximadamente 2.000 objetos museológicos, importantes painéis integrados à arquitetura de nomes de autoria de artistas como Atos Bulcão, Mariane Perrette e de Cavalcante. Diante da importância do acervo transferido e dos bens a ele inseridos, a partir de 1980 se tornou evidente a necessidade da adoção de medidas para garantir sua
preservação, sendo criado em 1987 um setor destinado exclusivamente para esse fim. Foi quando surgiu o que hoje é a Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais. Você quer falar um pouquinho, Jussara, sobre a nossa coordenação? Sim, como a Jussi falou, né, nós fomos criados em 1987, né? Nós éramos o Serviço Técnico Auxiliar e agora passamos à Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais. No início, nós focávamos muito as nossas ações na restauração dos itens. A gente não tinha um programa de conservação preventiva, né, que abordasse todas as áreas do acervo. Consequentemente, muitos problemas relacionados à falta desse programa de conservação preventiva começaram a aparecer, mas só em 2011 foi que a gente conseguiu o primeiro contrato para que a gente pudesse realmente implementar todas essas ações. Neste mesmo ano, tivemos o início do diagnóstico dos acervos. No ano seguinte, fizemos uma pesquisa para saber qual era a percepção das pessoas dentro da casa e das áreas administrativas sobre o nosso trabalho. E nós percebemos que as pessoas que trabalhavam lá há 20 anos, 15 anos, não conheciam o nosso trabalho, nem a nossa área. E nós percebemos que existia realmente uma falta de comunicação nossa com o restante da casa. Foi aí que surgiu a campanha Arte por Toda a Casa, que a Jussi vai falar daqui a pouco. Em 2013, participamos de um curso no ICRON, de aproximadamente 8 meses, foi um curso online, onde a gente pôde ter um bom conhecimento, um excelente conhecimento da ferramenta de gerenciamento. Nesse mesmo ano, nós convidamos José Luiz Pedersoli para nos auxiliar na avaliação do grau de significância dos acervos da casa. A publicação do diagnóstico foi feita em 2014, em 2017 houve uma revisão desse diagnóstico. Tivemos também uma auditoria nesse mesmo ano. 2018, o Seminário de Preservação da Memória Institucional e hoje, então, o Congresso Internacional de Preservação. Como a Jussara falou, várias ações, principalmente de 2011 para cá, nós trabalhamos em muitas ações ao mesmo tempo, né? E como vocês puderam observar, não foi de um mês para o outro. Foram muitos anos e com muita busca de conhecimento para a gente poder implantar corretamente ações de gestão para a melhoria dos nossos trabalhos. Uma delas foi a criação da política de preservação. Essa política de preservação norteou muitas das nossas ações, norteia, né, muitas das nossas ações e garante condições adequadas para a preservação do patrimônio da casa. Ela orienta atividades, programas e projetos que impactam na preservação dos acervos. Ela é uma norma da casa e por isso todo mundo deve observar essa norma. Isso para a gente foi muito importante porque criou colaboradores que junto com a coordenação garante, né, a adequada preservação desses bens. A norma também estabelece diretrizes, requisitos e parâmetros de acordo com as boas práticas nacionais e internacionais da área de preservação, assegurando a disponibilização contínua e a autenticidade dos nossos acervos, né, dos acervos da nossa instituição. Um dos itens solicitados na política foi a criação de um guia de preservação que esclarecesse aos servidores da casa, às unidades administrativas da instituição, o que era essa preservação, o que era o bem cultural e como ela deveria ser preservada nas suas especificidades, né? Cada tipologia na sua especificidade. Então, nós criamos esse guia de preservação e ele está disponível nesse endereço eletrônico aqui,
Se você quiser acessá-lo e entender melhor, você pode baixar, você pode ter para você, e você pode acessar direto na página tranquilamente. Ele é livre, tranquilo acessar, tá? E também criamos uma campanha de educação patrimonial. Essa campanha de educação patrimonial, ela iniciou em 2012, mas ela perdura até hoje. Ela começou como um projeto e hoje ela faz parte das nossas ações cotidianas. Porque a educação não é da noite para o dia. Você não muda, você não inculca, né, mudanças na cabeça de ninguém e você não transforma ações de um dia, da noite para o dia também. Você trabalha constantemente, né? Educação é algo constante. Então, isso hoje faz parte das nossas ações cotidianas. Todos os anos, dentro do nosso planejamento, existem ações voltadas para a educação patrimonial. E a gente usa todo o recurso que a gente tem, tudo que aparecer, a gente usa, a gente cria cartilhas. Por quê, gente? Porque são, em média, 300 mil visitantes por ano, né, lá na casa. E são mais de 14 mil pessoas trabalhando nas áreas lá. Então, essa campanha ela foi pensada para todo esse público, tanto para o público interno quanto para o público externo, tanto para o adulto quanto para a criança, né, da forma mais acessível possível. Então, nós trabalhamos exatamente para fomentar essa mudança de cultura, né, com relação ao pertencimento. Esse objeto, esse bem também me pertence. Então, como cidadão, eu preciso cuidar desse bem também. Então, nós criamos, a partir de então, colaboradores que, junto com a coordenação, se transformaram no olhar sobre o objeto, né? Como eu disse para vocês, são 145 mil metros quadrados de área, nós não podemos estar em todos os locais. Então, essas pessoas se transformaram em aliados da coordenação de preservação. Então, nós utilizamos cartazes, selos, filipetas, cartão postal, livreto voltado para o público adulto, livretos voltados para um público infantil, livretos que seriam lidos pelo pessoal da imprensa, pelo pessoal das áreas técnicas. Nós pensamos numa linguagem diferenciada para todos esse público, né? Banners, anúncios, nós trabalhamos com a mídia espontânea também, com jornais internos, e por um ano nós trabalhamos com palestras para todas as áreas lá da Câmara. Isso foi em 2012, o nosso ciclo de palestras, e o ano passado nós fizemos uma reciclagem dessa palestra com todos esses profissionais. Não é nada simples, a gente sabe, você tem que se dispor a isso. O pessoal da sua instituição pode ser muita gente ou pouca gente, mas o que vem, o ganho com a campanha é enorme, né, Jussara? Você quer falar alguma coisa sobre esse ganho? Sim, eu quero frisar que todas as ações, né, que você falou há pouco, tanto a implementação da política, o desenvolvimento do guia, como a campanha, né, são consideradas ações essenciais para a proteção do patrimônio, principalmente para a proteção dessas coleções que a instituição vai selecionar como significativas, né? E neste ano, né, quando a gente teve uma nova revisão da campanha, a gente pôde ver o quanto a gente já ganhou durante todos esses anos, desde 2012, né, com uma participação muito mais efetiva das pessoas, né, elas querendo colaborar, trazendo novas soluções, novas ideias, né, então a gente colhe, né, já faz alguns anos, o fruto de todo esse trabalho. Era bem interessante, no contexto das palestras, que a gente tinha uma interação maior com essas pessoas, como a gente aprendeu,
né? Como foi significativo para o setor. Por quê? Porque quando a gente pensava que ia apenas falar do trabalho, nós tínhamos das pessoas que estavam lá próximas, né, nas áreas, convivendo com esse acervo, muitas vezes nós tínhamos várias soluções. As palestras com o pessoal da Brigada mesmo, né, Jussara? O tanto que o pessoal da Brigada ajudou a gente a enxergar caminhos para a construção de ideias, né, de ações, né, que trabalhassem com a gestão de risco, o pessoal da área de segurança da casa, quanto nos Exatamente. ajudou, né? E às vezes a gente falava dos problemas e eles, na hora, sim, eles vinham com as soluções, porque o olhar era distanciado, mas naquele momento eles começavam a ter uma consciência sobre o que era aquele bem, né? E começaram a enxergar as soluções junto conosco. Isso, fica quase impossível a gente tentar fazer um programa de conservação preventiva efetivo sem a colaboração dessas pessoas, né? Porque, pelo menos ali na Câmara, como é um espaço enorme, milhares de pessoas, eles são os nossos olhos, né? Eu posso ter um grupo enorme de pessoas que trabalham na área de preservação, que não é a minha realidade, mas eu não tenho condições de ver tudo que está acontecendo. Então, eles são os nossos olhos. Exato. Algumas ações também, em algumas ações nós montávamos laboratórios itinerantes para mostrar para o pessoal o que era o restauro. E quando eles se achegavam, a gente começava a conversar também sobre o que era a conservação preventiva e como ele, de forma individual, poderia nos ajudar, né, na preservação dos bens históricos e culturais da instituição. Uhum. Exposição, catálogos, folders, né? Usávamos tudo que a gente tinha. É difícil, às vezes, a gente ficar, e aí, o que a gente vai fazer o ano que vem, né? Qual a ideia diferente que a gente tem que ter? Mas eu garanto para vocês que é algo extremamente relevante, né? Tem nos ajudado muito essas ações, e vocês veem isso agora com os seminários, né? Como foi legal trabalhar tudo isso. Dá trabalho, mas a gente abarca muita solução junto, né? Principalmente quando a gente repassa esse conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a significância, né? O que é a significância, né? Você quer falar um pouco, Jussara? Sim, a significância é exatamente isso, né? O reconhecimento e caracterização de diferenças e importância relativa entre os componentes de um mesmo acervo. Com a avaliação do grau de significância, ou seja, o grau de valoração das coleções do acervo, definimos o que é mais importante e necessita ser priorizado. A ideia de que tudo é importante não pode ser mais mantida. É necessário se fazer essa diferenciação para melhor orientar as ações de preservação e a melhor utilização dos recursos. Por isso, a importância desse processo de significância. Por que eu devo saber a significância do meu acervo? Primeiro, para você reconhecer as suas prioridades. A gente não pode partir do princípio de que tudo é importante, né? Existe, quando você tem uma consciência maior do que é a sua instituição, você percebe que uma parte do seu acervo, ela significa mais diante disso, né? Diante dessa existência da instituição. Então, nós temos que nos afastar da ideia de que toda coleção e objetos têm a mesma importância. Nós precisamos entender o que é significância para planejar adequadamente os nossos projetos e ações, exatamente por causa desta priorização. Né? Não significa, em hipótese alguma, que você não vai fazer mais nada pelo seu acervo, pela totalidade do seu acervo. Não é isso, tá? Mas você vai ter um olhar especial para uma parcela dele, né? Em caso de sinistro, para você saber qual é
prioridade no salvamento, né? Para ter em mãos dados essenciais para a implementação da metodologia de gerenciamento de riscos e plano de emergência. E aí eu complemento que a significância é mais um dado essencial para a aplicação da ferramenta de gerenciamento de risco. Assim como o diagnóstico que a gente viu no outro curso, né, que a gente tem que fazer a avaliação do acervo de acordo, né, com os 10 agentes de deterioração, a significância também é mais um item que a gente utiliza, né, no gerenciamento de risco. Então, Veja quando bem, você tem... essas Hã? duas, eu estou me lembrando do que você sempre fala sobre essas duas ferramentas, o quanto elas são importantes, né? Você fazer o diagnóstico do seu acervo, conhecer o seu acervo e depois você valorar o seu acervo, você entender o que é mais importante no seu acervo, como essas duas ferramentas juntas, como nos dão vários caminhos, né, de gestão interessantes. Exatamente, né? Cada vez mais você vai tendo mais informações, né, para melhor orientar as ações que você vai tomar em relação à gestão, à preservação do acervo. E o que eu preciso para levantar a significância do acervo da sua instituição? Primeiro, você tem que estudar. Você tem que fazer um levantamento bibliográfico muito bom sobre o assunto e se debruçar sobre esse material por um tempo. Então, a equipe que você definir para fazer esse trabalho, ela tem que ter esse conhecimento, ela tem que conhecer o acervo e ela tem que ter o conhecimento sobre o que ela está fazendo, né? Você também tem que definir a metodologia que você vai utilizar. Como é que você vai fazer? Qual a nomenclatura que você vai utilizar? E tudo escrito. Escreva tudo que você fizer. Tá? Faça essas definições metodológicas, tudo escrito para que todos tenham o mesmo entendimento, para que todos falem a mesma linguagem e entendam a mesma coisa, do que é, do que você vai fazer, de como vai ser analisado, de como vai ser feita a coleta de dados. Todos com o mesmo olhar. E é essencial que você saiba a visão, missão e valores da sua instituição. Você tem que saber o que é a sua instituição, por que ela foi criada. Ela foi criada para quê? Se na sua instituição não existe definido claramente a visão, missão e valores, você vai encontrar isso na constituição da sua instituição. Na documentação que cria a sua instituição, fala exatamente por que ela foi criada. Você tem que criar uma equipe com representantes de todas as partes interessadas. As pessoas escolhidas devem ter conhecimento sobre os acervos. Você deve também fomentar a imparcialidade dos envolvidos no trabalho, para que as pessoas avaliem as coleções, os itens, por intermédio dos atributos que você vai criar, e não pela associação desses atributos com o seu gosto pessoal. Tá? Mais na frente você vai entender melhor o que são esses atributos, tá? Você tem que ter em mente que os membros da equipe devem participar do processo livres de preconceitos e de conceitos, né? Com relação às coleções. A questão do gostar, né? Do querer bem a uma parte dela. Não. Partam do princípio que tudo é relevante, para depois você encontrar o que é o significativo dentro da coleção. Em geral, né, as publicações sobre o assunto são em inglês, né, porque no exterior esse assunto e o gerenciamento de risco já é algo bem mais recorrente. No Brasil, a gente tem alguns artigos, mas eles falam muito do que significa a valoração das coleções, mas não se fala muito sobre como fazer essa metodologia, né, como fazer todo esse cálculo. Então, como que a gente pode resolver isso? Eu acho que se comunicando com as instituições que já passaram por esse processo, ou até mesmo no futuro, né, se corresponder e criar um grupo de estudo, onde a gente pode conversar mais sobre o assunto, conversar mais sobre essa metodologia, né? É uma opção que a gente tem
para conhecer melhor o assunto e entender melhor como proceder para o cálculo dessa metodologia, né, do valor das coleções. Em seguida, aí, então, vem as etapas que nós utilizamos, né, durante o processo de significância na Câmara dos Deputados. Como eu falei antes, esse processo foi feito pelo José Luiz Pedersoli. Ele passou uma semana aqui conosco, mas teve uma parte que foi feita à distância e depois o workshop foi feito de forma presencial. Todo o trabalho presencial foi feito de forma conjunta pelos gestores, com a construção de um consenso, e quando era necessário havia uma votação. E aí, nesse momento, eu falo como é importante, né, Gilcy, aquela colaboração entre as áreas, porque você teve gestores uma semana trabalhando nesse projeto de significância, né? Jussara, só para o pessoal entender um pouco do porquê que nós estamos falando gestores dos acervos. Como eu falei para vocês no início, nós temos um setor de preservação lá na Câmara, uma coordenação de preservação, mas também temos uma biblioteca, né? Coordenação de biblioteca, nós temos o arquivo, nós temos o museu, né? Nós temos a TV Câmara, a Rádio Câmara, e nós temos, para cada uma dessas áreas, o seu respectivo gestor. Né? Nós temos uma bibliotecária que é diretora da biblioteca, nós temos os arquivistas, né? Os museólogos, nós temos vários locais e cada um desses acervos tem o seu próprio gestor. Mas no que diz respeito à preservação dessas áreas de guarda, desses acervos, quem tem essa competência é a CODEC. E ela trabalha em consonância com todos esses gestores. E na hora de se trabalhar com a significância dos acervos, nós tínhamos que contar com a colaboração extremamente direta e bem juntinho dos gestores, porque a visão deles sobre o acervo era bem diferente da nossa. E essa equipe se formou, e a partir do momento que essa equipe se formou, a gente criou esse workshop, né? Algumas partes da criação dos dados para significância nós trabalhamos antes com o Pedersoli e depois trabalhamos depois com ele o relatório final. Mas esse instante importantíssimo do levantamento dos dados ali foi realizado em conjunto com todos os gestores de todos os acervos. Isso. E é bom também ressaltar que a contratação do Pedersoli foi realizada justamente pela experiência que ele já tem na área, né, e por essa por ele ser imparcial, né? Porque a gente poderia fazer, sim, a gente poderia fazer também, mas a gente está muito envolvida no processo, né? Então, ter uma pessoa imparcial foi excelente, principalmente para lidar com os gestores, né? Foi muito bom a gente ter a oportunidade de contratar o Pedersoli para fazer esse processo de significância na casa. Depois, os acervos foram caracterizados de acordo com as unidades administrativas, como a Gilcy acabou de falar, né, as diversas unidades, as tipologias dos acervos, os números de itens e divisões. Quando a gente fez o diagnóstico, quem tiver dúvida nessa área pode olhar o outro mini curso, quando o diagnóstico foi realizado, já tinha uma parte lá em que, na hora de avaliar o acervo, eram colocadas as coleções, a quantidade de itens, e a gente já usa aquela observação de lá, aqueles dados de lá, aqui. Os atributos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, foram determinados e a importância deles nos acervos também foram definidas. Então, por exemplo, nós definimos alguns atributos, mas esses só foram selecionados na hora do workshop. Os gestores poderiam definir outros atributos ou escolher aqueles que nós previamente definimos. Tudo foi muito democrático.
Depois, uma escala de 0 a 6 foi utilizada para indicar a presença e a intensidade deste atributo nos componentes do acervo. Ok, tem esse atributo, mas qual é o grau de presença? Né? Pouco, muito alto, então também tinha essa valoração para o grau de intensidade. No final do processo, nós tivemos 9 categorias de valor, mas já vi outros exemplos que tem 4, já vi outros exemplos que tem 5, mas no nosso tivemos 9 categorias de valor. E daí, nós tivemos então a formação do diagrama de valor, ou seja, naquele 100% que significa toda a significância do acervo, cada categoria de valor tinha sua porcentagem. E dentro dela nós saberíamos quais coleções estariam em cada categoria. Então aqui nós temos os atributos que foram escolhidos. A gente tem, naquelas literaturas, né, que eu falei para vocês, uma boa definição desses atributos e de outros atributos também muito importantes, que podem se encaixar melhor, né, na avaliação do acervo da sua instituição. Jussara, só para relembrar para o pessoal, veja bem, lembra que a gente falou para vocês que todo esse trabalho é realizado tendo em mente a visão, missão da sua instituição, o que é a sua instituição? Aí, veja bem, veja aqui que nós trabalhamos com valor legal. Por que a gente trabalhou com esse valor, né? Com esse atributo aqui? Porque o componente do acervo possui valor legal para subsidiar as atividades da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados trabalha com a criação de leis, né? Você pode observar que talvez a sua instituição não necessite desse tipo de atributo. Então, quem vai criar esse atributo é você. Mas o que é importante na criação desse atributo? Uma boa definição. O que ele é, o que ele representa, considerando o motivo pelo qual a sua instituição existe. E ele ganhou o valor mais alto, né? O peso mais alto, que foi justamente o valor legal, né? Que foi definido com o peso mais alto. Jussara, só para lembrar que esses pesos eles foram definidos pelo conjunto, por todos os gestores. Exatamente, durante o workshop. Depois, como eu falei para vocês, uma escala de 0 a 6 foi feita para identificar a intensidade do atributo na coleção. Então, a presença do atributo no componente do acervo é muito pequena. 5, a presença do atributo no componente do acervo é muito alta. Próximo. Antes de mostrar o gráfico da categoria de valor, eu queria mostrar para vocês como está distribuído o nosso acervo, né? As coleções do nosso acervo. A gente vê aqui claramente que a maior parte do nosso acervo é formado pela coordenação de biblioteca, né, que forma aproximadamente 45%, e ainda temos aqui o acervo de obras raras, aproximadamente uns 48%, 50%. Podemos passar para o próximo. E aqui nós temos, então, o diagrama de valor, né, que é o que a gente chama de Value Pie, que seria, então, ele dividido em todas as 9 categorias que foram encontradas no processo de significância. E aqui o que a gente percebe? Que a categoria A e B, elas somam 71%, né? Um pouquinho mais, da significância do nosso acervo, sendo a categoria A 43,78%. Ou seja, essas duas categorias representam 71% dos 100% de significância de valor dos acervos da instituição. Aí agora vem a pergunta, ok, tudo bem, eu tenho a categoria A e B, elas têm
71% de significância. Agora, quantas coleções estão dentro da categoria A e B? Será que ela representa a maior parte do meu acervo? Vamos ver? E quando a gente chega aqui, a gente vê que a categoria A representa apenas 17% do nosso acervo e B apenas 18% do acervo da Câmara dos Deputados. Ou seja, as duas categorias mais importantes representam 33% do acervo da casa. Então, quando a gente vê esse gráfico, a gente consegue priorizar muito mais as nossas ações. Não significa que os outros acervos não serão atendidos. Significa que a gente pode priorizar as ações e tomar medidas diferentes para atender os diferentes acervos. E com isso, o que você faz? Você aplica melhor os seus recursos, você tem ações mais assertivas, né? Você aplica melhor os seus recursos humanos, né? Você instrui melhor o seu gestor, né? Muitas vezes ele vai pedir realmente o que você solicitou, mas ele precisa ter dados concretos, ser mais bem instruído. Então, quando você tem esses dados da significância associado ao diagnóstico que você fez, né? E se depois você usar a metodologia onde fica faltando apenas a periodicidade com que esses riscos acontecem, você já tem o grau de risco. E isso, então, te dá um arcabouço de informações enormes para você, então, direcionar as suas ações. Direcionar as ações e fazer os pedidos com dados concretos, né? A nossa Exatamente. gestão, nem sempre a gestão topo precisa entender minuciosamente o que está lá, mas quando você dá à gestão topo bases concretas, né, matemáticas concretas para definir as suas ações, você tem uma resposta muito mais segura, né, uma resposta do gestor com muito mais consciência do que ele vai fazer, né? Ficou muito mais claro para a gente, né, Jussi, que depois que a gente passou a usar a metodologia do gerenciamento de risco, nosso trabalho foi muito mais bem compreendido, houve uma transparência maior, nós conseguimos alcançar, né, muito mais, como é que se desempenhar muito melhor o nosso trabalho, né, principalmente relacionados à compra, né, de objetos ou de insumos que a gente precisava, né? Como o gerenciamento de risco nos trouxe essas informações para a gente poder instruir os nossos gestores. Existem alguns exemplos muito interessantes para isso nas nossas ações cotidianas, como, por exemplo, a necessidade de um novo acondicionamento, né? Que não é um material barato. Então, a gente pode direcionar melhor essa compra, a quantificação desse material, que é uma questão que muita gente tem problema, ficou muito mais facilitada, né? Você sabe exatamente qual é a parte que você vai ter que quantificar para poder adquirir esses insumos. Fica tudo muito mais tranquilo. O processo, né, de climatização das áreas de guarda, né, que já se estendia por muitos anos, mas que pôde ser resolvido depois que tudo passou a ser demonstrado através, né, dos dados do gerenciamento de risco. Então, tivemos muitas experiências positivas que só fomos obter com o emprego da metodologia do gerenciamento de risco. Quais as aplicações da significância, né? A Jussara já falou, né? Gerenciamento, que, né, te possibilita dar prioridade para as suas ações. E essa parte também é muito boa, né? Você tem uma transparência, né, com os gestores, né? Como eles compreendem melhor todas as suas ações, né? Tudo que você está fazendo em prol da preservação do patrimônio dentro da instituição. Fica tudo mais claro para eles compreenderem. É uma ferramenta eficaz para otimizar a tomada de decisões, como a gente falou várias vezes,
para priorizar as ações e alocação de recursos, desenvolver as estratégias sustentáveis para maximizar os benefícios do patrimônio cultural e, como acabei de falar, né, promover a transparência e a colaboração entre os setores. Isso é excelente, porque se todo mundo sabe o que é mais significante, se todo mundo tem consciência dos problemas que se tem em cada acervo, todo mundo também colabora para que as ações sejam feitas nos lugares prioritários. Então, não existe mais aquela briga, não, é atender um acervo, não atender o meu. Ali está bem claro o que vai ser atendido primeiro, o que vai ser atendido depois. E as pessoas compreendem e trabalham para o mesmo objetivo. Esse é o guia de gestão de risco para o patrimônio museológico do ICROM. É um guia maravilhoso, super didático, de fácil compreensão. E aqui você encontra a metodologia do gerenciamento e o método ABC, que é o que a gente usa aqui na Câmara dos Deputados. Ele também tem em português, né? Importante tem isso, várias né? línguas, esse também em português. Aqui você tem o link onde você vai encontrar diretamente esse guia. E existem outras publicações também. Os dados necessários para o uso do método ABC, que seria a avaliação do acervo de acordo com os 10 agentes de deterioração, a avaliação das coleções de acordo com esses agentes, que a gente viu lá no diagnóstico, a quantificação da importância relativa dos acervos ou a distribuição dos valores entre os componentes do acervo, que a gente acabou de ver, está vendo aqui com a significância, e a frequência com que os riscos ocorrem, né? Que seria o que a gente viu lá no diagnóstico, né? Qual é a periodicidade com que esses problemas ocorrem? Quando você soma esses três, que é o próximo slide, você tem a magnitude do risco, né? Então, você tem uma tabela que te mostra desde o risco mais alto até o risco mais baixo. E isso é muito interessante porque você pode mostrar para o gestor o seguinte, ó, o risco está alto, com essas ações que nós pretendemos tomar, o risco baixa de alto para praticamente nenhum risco. E isso impacta realmente na decisão do gestor. Sara, Lhe dá suporte para tomar a decisão. Só para relembrar, Jussara, essa frequência dos riscos que a gente está falando, você também vai encontrar todas as definições dessa frequência de riscos nesse guia de gestão do ICRO. Exatamente, tem tudo locais. Muito bem detalhado aí. Como eu falei, né, Jussi, como a gente está frisando aqui, é um trabalho demorado, tem que estudar um pouco mais, né? A literatura é grande, a gente tem que dar uma estudada, né, com mais afinco, mas é um processo extremamente importante para definir as nossas ações. Então, é por isso que eu digo que a gente, no futuro, pode montar um grupo de estudo, né, para a gente tirar as nossas dúvidas, e isso vai ser muito bom para todas as instituições, para a gente também, né, e a gente está aqui, lança essa ideia da gente montar esse grupo de estudo para poder aprofundar nesse assunto. É um grupo interinstitucional, né, onde várias instituições nós temos os mesmos problemas. Então, é muito interessante a gente se unir para conversar melhor e para procurar soluções mais adequadas para a realidade das instituições públicas, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, um momento de pandemia, um momento em que a gente tem que repensar os nossos gastos e as nossas ações, né? Com relação às ações que vêm junto com esse conhecimento, eu queria mostrar aqui um pouco só para vocês de duas ações que nós implantamos lá na Câmara, muito interessante. A partir do momento que a gente descobriu qual eram as nossas joias, né, o que a gente tinha que cuidar melhor, nós criamos alguns mapas que estão afixados dentro das reservas, para que a brigada
de incêndio, em caso de emergência, saiba exatamente qual o local. Obviamente, esse mapa não é um dos nossos mapas por uma questão de segurança, né? Mas vejam, essa aqui é uma legenda que nós criamos, essa é uma legenda que nós criamos, onde o brigadista, ele sabe o que significa exatamente, tudo isso vai junto com educação patrimonial, gente, tudo isso vai junto com conversa, com divisão de conhecimento, né? A brigada fez um curso conosco e nós repassamos para eles o que significava aquele mapa, né? E qual era a prioridade da gente, por que que aquela área era prioritária. Existe uma é visível, é bem visível. O brigadista chega rapidamente a essa área e ele sabe pelo mapa, né? E por visitas aos locais, aonde ele deve combater com mais urgência, né? O que é que ele deve, em caso de incêndio ou de algum outro sinistro, onde é que tem que estar o olhar dele. Outro item também que nós criamos foi esse kit emergencial para a segurança dos acervos. Esse kit que a gente apelidou de KESA, né? Ele contém dentro dele pequenos objetos, pequenos equipamentos que podem auxiliar no salvamento imediato. Muitas vezes cai um cano que estoura e até você encontrar uma lona, já molhou tudo, né? Então, esse kit, nós distribuímos esses kits em vários locais das nossas áreas de acervo, e dentro dele você encontra equipamentos como tesoura, como bota de proteção, né? Porque se a área molhou, o brigadista pode utilizar a bota que está aí, ou brigadista não, as pessoas que estiverem próximas, né? Você vai encontrar lanterna, caso acabe a luz, você vai encontrar vários itens de proteção. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse kit, você escreve para a gente e a gente te manda todos os itens que nós colocamos aí dentro, para que serve, em que momento pode ser usado. Nós temos, inclusive, saco de areia, né, Jussara? Dentro do nosso kit, porque pode ser que caia algum material químico, né? E que com a areia você pode resolver algum material mais oleoso, né? E você vai poder resolver essa situação. Então, cada item aí dentro tem um objetivo. Então, também foi um item a mais na salvaguarda dos acervos, que tem um custo bem menor, muitas vezes, né? E é extremamente fácil de usar. Só antes de passar o slide, eu queria falar sobre o mapa. Como a Jussi falou, né? Nós temos 2 andares de áreas de guarda, né? E dentro de cada acervo, no caso dos arquivos, os arquivos no mapa são demonstrados pela coloração da sua prioridade. Então, isso facilita extremamente o trabalho dos brigadistas e com certeza dos bombeiros, para eles terem condições de fazer o salvamento do que é mais importante. E eu me lembro uma vez que o rapaz da brigada falou assim para mim: olha, esse mapa foi de extrema importância para nós, porque tudo bem, eu posso chegar aqui e ter perdido um arquivo de cor vermelha, mas eu sei que o próximo que eu tenho que salvar é o de trás, né? E eu vou me empenhar para fazer isso. Então, para ele, era muito difícil ele saber o que era importante ali. E isso agora, pela significância, foi um resultado imediato que nós já tivemos, né? Sim. Algo de imediato que nós já pudemos fazer, né? E como então, vocês viram, né, Jussara, não são ações assim que requerem um dispêndio muito grande de financeiro. A construção de um mapa, né, foi algo significativo e que não despendeu, foi tanto dinheiro, né, jogado.
Principalmente porque um dos riscos que a gente tem é o risco de incêndio, né? Então, se você tem essa facilidade para a ação dos bombeiros, então é mais uma coisa que contribui para a diminuição, né, dos problemas ocasionados por esse risco. Exato. E como um kitzinho desse aqui pode fazer muita falta, né, na hora do O socorro. resgate. É. Porque, por exemplo, se houver um sinistro e o bombeiro permitir a sua entrada, não é sempre que você pode até o laboratório pegar algum material. Então, esse kit também tem esse objetivo. Caso você tenha algum sinistro e não possa ir até o laboratório pegar algum material, aí dentro você já tem pelo menos o que você precisa de início para fazer o resgate. Exato. Bem, e o que a gente conclui com tudo isso, né? Com tudo que a gente conversou aqui. A significância define a fração de valor dos acervos, coleções ou itens que compõem o patrimônio cultural através da pesquisa e análise de dados de uma série de atributos e critérios definidos de acordo com a visão, missão e valores da sua instituição. A definição do grau de significância das coleções norteia a criação de projetos e a aplicação adequada de recursos que garantam a manutenção do patrimônio para as futuras gerações. A preservação do patrimônio depende da sua importância para a sociedade e da significância a ele atribuído, e é esse valor que garante a sua preservação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham, com esse mini curso, né, tenham tido um bom entendimento do que significa o processo de valoração das coleções, de significância, os objetivos, né, que a gente tem com todo esse processo, os benefícios que ele pode trazer para todas as suas ações de preservação. E eu gostaria também de dizer que a gente está aberto a questionamento, podem mandar os seus e-mails, né? Estaremos aqui prontos a ajudar no que for possível. Muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Eu acredito, espero, né, de coração que a gente tenha conseguido passar um pouquinho disso. A gente sabe que é um assunto muito complexo, não é simples, como a Jussara falou desde o início, mas assim, também não é impossível, né? Porque a nossa equipe não é grande, não, gente. A nossa equipe é pequena. A nossa equipe é pequena, mas a gente tentou trabalhar exatamente com essa união, não só entre nossa equipe, mas também entre as outras coordenações. E foi exatamente essa parceria com as outras áreas que nos auxiliou tanto em chegarmos à conclusão de todas essas ações, né? E, de novo, queria falar para vocês, quem nos conhece sabe disso, a gente responde. Se você ligar, se você mandar um e-mail, a gente vai responder e pode fazer a pergunta que for necessária, a gente vai tentar te ajudar, te auxiliar na melhor forma de você trabalhar a gestão dos seus acervos, com certeza. Porque a gente está aqui para isso, né, Jussara? Nós somos servidoras públicas e estamos aqui exatamente para auxiliar. Exatamente. Um abraço a todos. Um e abraço. até a próxima. Isso. Muito obrigada.